E aí, gente? Meu nome é Bruna e esse é o podcast Onde os Livros Moram, o seu clube do livro virtual. Sejam todos bem-vindos! No podcast de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o livro Amor por Engano, de Lynn Painter. Então, sobre o que esse livro fala, né? O livro Amor por Engano, ele traz a história de Olivia, que é uma menina destrambelhada e que acaba dando início a um incêndio em seu apartamento, o que faz com que ela precise ir morar um tempo com seu irmão, no apartamento dele. Mas o seu irmão divide apartamento com um queridíssimo amigo da infância do colégio, chamado Colin. E a partir daí a gente já pode imaginar que vai rolar um romance entre Olivia e Colin. O que foi que eu achei desse livro, gente? Eu acho que as minhas opiniões, inclusive, não vão ser nem muito longas. Talvez esse seja um episódio curtinho, inclusive. Então eu convido a vocês a me darem opiniões, tanto aqui nos comentários quanto lá no meu Instagram, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre esse livro. Caso vocês tenham alguma opinião mais elaborada ou queiram comentar algo que eu não comentei. Porque, de fato, eu achei esse livro um pouco raso no que poderia ser um tema com super potencial para ser profundo, sabe? Profundo assim. Não vou trazer também a ideia como se fosse um livro, meu Deus do céu. Mas para um romance, a gente poderia ter dado uma aprofundada mais nessa história. E eu senti que a autora fez uma história um pouco preguiçosa, sabe? A história ela vai trazer o romance de Colin e de Olivia sendo desenvolvido de uma forma assim, em que ela vai estar morando no apartamento com eles por um tempo, ali um período de um mês, e eles vão começar a ter algumas interações, que é mais de implicância do que de qualquer outra coisa. Eles também se conhecem há muito tempo, justamente pelo fato de que Colin era um colega de infância do irmão de Olivia, um colega do colégio. Então eles já tinham uma interação de implicância desde muito antes. E essa implicância ela continua nesse apartamento. Até que em determinado momento, Olivia recebe uma mensagem de um número desconhecido fazendo uma gracinha sobre que roupa que você está vestindo, né? Algo no sentido de um flerte ali. Olivia responde também na zoeira, porque ela percebe que foi uma mensagem para a pessoa errada, enfim. Mas esse número desconhecido ele vem a se tornar uma pessoa frequente, uma mensagem frequente no celular de Olivia. Eles começam a trocar mensagens ali de forma também provocativa e de flerte mesmo, enfim. Mas o que que acontece? A minha opinião, né, gente? O livro o tempo inteiro traz cenários previsíveis. Então, pra mim, desde o primeiro momento em que a mensagem do número desconhecido chegou no celular de Olivia, eu tive certeza de que era Colin. Eu tive certeza, tipo, não foi uma coisa de ter dúvidas. É algo que estava muito previsível, muito na cara. Inclusive, quando eu comecei o livro, eu achei um pouco, e podem me julgar se quiserem, mas eu achei que fosse muito padrão de fanfic. Sabe quando você lê uma fanfic que as coisas são muito assim na cara, previsíveis e indo para um romantismo barato? Foi essa impressão que eu tive, a primeira impressão com o livro Amor por Engano. E, assim, nada contra fanfics também, embora não seja o meu gênero favorito, eu acho que não é um gênero que traz uma profundidade mesmo. Assim, não vou falar que são todas, porque eu já li uma fanfic, um livro que era fanfic que era muito bom e que a autora ela conseguiu de fato trazer essa profundidade. Mas de forma geral, quando a gente fala sobre romance e fanfic, a gente lembra logo de quê? De uma história meio after, né? Daquela coisa que é meio previsível, meio na cara, que foca nas coisas erradas, que não traz um desenvolvimento de personagem tão profundo. E foi isso que eu senti. Inclusive, o desenvolvimento dos personagens que a gente tem quais são? Colin é um riquinho que vem de uma família rica, que tem uma empresa de advocacia, né, de direito. Ele decidiu, a rebelião da vida dele foi que ele decidiu que ele não faria direito, mas que ele seria contador. Mas ainda assim, ele é um contador muito bem-sucedido, que trabalha numa empresa bem-sucedida, que tem muito dinheiro, que tem um apartamento muito chique, que todas as coisas dele são muito caras, que tem um carro muito caro. Ou seja, ele é o próprio estereótipo do riquinho bem-sucedido. Quem é Olivia? Qual é o desenvolvimento de personagem de Olivia? Olivia é uma menina que vem de uma família humilde, assim, não é pobre, mas também não é rica. Ela
estudou no mesmo colégio que Colin, né? Que o irmão e tal. E ela é destrambelhada. Ou seja, totalmente desastrada. O desastre corre atrás dela. Toda vez ela tá derrubando alguma coisa, tá quebrando alguma coisa, tá fazendo algo errado. E esse é o desenvolvimento de personagem de Olivia. Além do fato de que ela também é escritora. Pronto. Olivia é escritora, tal, ela quer trabalhar em revistas, né? Ela tem alguns trabalhos de escrita que são bons. E a gente vai meio que acompanhar ela procurando um novo emprego. Mas também, outro desenvolvimento dela é que ela não é bem-sucedida. Então, as pessoas duvidam do potencial dela e ela normalmente não consegue comprovar de que o potencial dela é melhor do que de fato é. Do que de fato falam, no caso. São esses os personagens que a gente tem. A história inteira teve ali um espaço para poder a gente gostar desses personagens e termos um desenvolvimento deles de um modo diferente, ou seja, trazendo o fato de que, sei lá, Olivia, por mais que seja destrambelhada, ela tá melhorando, ou que ela é destrambelhada só nos olhares ruins, mas que no olhar da pessoa que vai amá-la, ela é uma pessoa excelente. Ou então que Colin é só ali a capa dele, a primeira camada de ser esse riquinho arrogante. Mas que por dentro ele não é, ele é humilde, ele é amoroso, amável. A gente não tem nada disso, né? A história inteira só faz reforçar pra gente o estereótipo que é criado lá no início. Olivia passa a história inteira sendo uma menina destrambelhada. E Colin passa a história inteira sendo um riquinho arrogante. E assim, não me cativou, sabe? Muito pelo contrário. Na maioria dos momentos eu tava achando a Olivia meio chata, meio criança, imatura, sabe? Inclusive nas interações com Colin. Naquele momento em que ela descobre que. Descobre não, quando demitem ela, né, no telefone, e ela acha que foi Colin que dedurou ela pra empresa pra falar que ela não tinha filhos e tal. Ela age extremamente imatura e infantil. Convenhamos, o cara tá na casa dela, acabou de dormir com ela, acabou de demonstrar um super que gosta dela, sabe? Aí uma coisa ruim acontece, ela culpa ele sem nem conversar, sem nem saber, sem nem deixar ele explicar. É uma atitude extremamente imatura e infantil e que, pra mim, está muito dentro desse estereótipo de menina destramelhada, que não faz nada certo, que não faz as coisas de maneira correta, que derruba, que quebra, que erra, que falha, que. Tá entendendo? É meio que um reforço do estereótipo que foi criado. E pra mim não me convenceu de que ela era nada mais do que isso, sendo bem sincera. Colin, da mesma forma, Olivia zoa ele, né? Brinca com ele, dizendo que ele é esse riquinho. E ele o tempo inteiro tenta mudar a opinião dela, né? Dizendo assim, não, eu não sou essa pessoa. Você ainda me enxerga desse jeito e tal. Mas sempre tem uma evidência de que ele de fato é. Então Olivia fala, ah, você é um riquinho mimado. Ele fala, não, não sou não. Ela diz, e como é que você explica, sei lá, o seu moedor de café ser um moedor supersônico? E ele fala, bom, você tem um ponto. Tipo, simples assim, voltou para o estereótipo de que de fato ele é um riquinho mimado. E a gente tem inclusive uma cena em que Colin tem uma interação com o pai dele e que eles tentam ali, a história tenta mostrar pra gente uma profundidade do personagem, mas que também não vem convencendo. Sabe que é uma profundidade meio rasa, não é profunda, né? Sendo bem redundante. É um momento em que ele tá na mesa ali com a família, Olivia acabou de dar um pé na bunda dele, ele tá muito triste, e aí ele começa a dar patadas na família, a responder a mãe e o pai de maneira meio que explícita demais sobre as perguntas deles, coisas que eles não queriam saber. E aí, do nada, o pai dele levanta e fala: Vamos lá fora. E levanta e vai embora, vai pra fora, né? E aí, a irmã dele e ele ficam: Ai meu Deus, será que você vai apanhar do papai? Tipo assim, não tem nenhuma evidência que isso já tenha acontecido antes para poder gerar na gente um trauma, um medo, uma preocupação. Aí ele levanta e vai atrás do pai. Chega lá fora, o pai quer ter uma conversa profunda. E começa a falar: filho, você realmente está diferente. Você está preocupando a sua mãe. Você não acha que já está na hora de você crescer? Você só faz escolhas ruins. Quais são as escolhas ruins do cara, véi? No sentido assim que o pai tá querendo falar, né? Porque o pai tá querendo dizer assim: as suas escolhas ruins foram você não ser advogado, você ser contador. Tá na hora de você crescer e você virar advogado. Tipo assim, velho, não me convenceu, entendeu?
de que foi a profundidade de personagem. Tipo assim, não convenceu mesmo. A cena ela termina logo, ele vai embora dali, enfim. E falando sobre o final, né, que assim, Olivia se reta com Colin, eles se afastam, terminam. E aí, depois de algum tempo, alguns meses, Colin decide que vai se mudar de cidade, vai aceitar um emprego em outra cidade. Segundo o irmão de Olivia, ele só tá aceitando um emprego em outra cidade porque ele quer ficar longe de Olivia. Espia. E aí, por quê? Por quê? Porque ele tá sofrendo muito. Porque ele tá sofrendo, meu Deus do céu. Como sofre? Eita, como sofre por Olivia. E aí vai se mudar, sendo que ele não lutou o mínimo por ela, né? Quando eles brigam, ela fala uma coisa que ele não gostou, ele fala, ah, é? Vai embora. E vai embora. Tipo, então tá, né? E aí ele decide que ele vai pra outra cidade. Aí Olivia, no desespero, meu Deus do céu, faz meses que eu não falo com o cara. Meses que, assim, não tenho um contato com ele. Por quê? Porque eu me irritei com ele e me afastei dele. Porque ele me magoou e eu não quis mais ele perto de mim. Mas agora que eu descubro que ele vai pra longe de mim, tipo assim, eu preciso ir atrás dele, porque como é que pode? Até nesse instante ela não conseguia suportar a ideia de estar no mesmo prédio que ele. Agora, do nada, ele vai se mudar e como assim? Como assim você vai se mudar? Não pode se mudar. Você precisa casar comigo e ter filhos. Gente, sinceramente, né? Como é que pode um negócio desse? Não me convenceu mesmo. E aí eu achei vazio, achei raso. Achei que o livro, para o seu tamanho, poderia ter tido um desenvolvimento muito melhor de personagem. Poderia ter um desenvolvimento do amor deles muito melhor. Poderia ter, inclusive, demonstrado um amor mais real. A gente não tem isso sendo demonstrado. A gente tem um Colin raso, uma Olivia rasa e um amor raso entre eles. Durante todo o livro, a visão que Colin tem de Olivia é que ela é destrambelhada. E aí chega um pequeno momento ali da história que a autora tenta justificar isso dizendo que Colin começou a perceber que, na verdade, Olivia não é destrambelhada, não. Que ela apenas vive muito intensamente. E como ela vive muito intensamente, ela não se preocupa, ela não percebe o que está no caminho dela durante a sua vida intensa. E aí isso faz com que ela derrube uma taça, quebre um escorredor, caia, queime um prédio, esse tipo de coisa, gente. Por quê? Porque ela vive intensamente, entendeu? Enfim. E a gente não vê em nenhum momento assim ele olhar pra ela com um olhar de amor, com um olhar de meu Deus, essa mulher é incrível, de caramba, como é que eu não enxerguei antes esse amor por ela, enfim. Além do fato também de que Olivia, ela parece que tá sempre indo atrás dele, indo atrás do cara do número desconhecido. Ela meio que é um pouco rasa, vazia, no sentido assim de autovalorização e de história, de buscar, enfim. Talvez eu tenha chamado ela muito de rasa e vazia aqui, né? Não vou dizer também que ela é a pior da pessoa, não. Das pessoas. Pior, a pior das pessoas? Mas. Mas, poxa, podia ter tido um desenvolvimento melhor, sabe? Ela podia ser uma pessoa mais interessante. Tantos livros que a gente lê e que a gente vê que, por mais que a personagem principal ela se humilhe um pouquinho, mas ela é interessante, ela traz ali um conteúdo, sabe? Olivia, além de ter pouco conteúdo a entregar, ela também traz um pouco da infantilidade e da humilhação. Coitada, cara, coitadinha. Mas é isso, gente. É tudo que eu tenho a dizer, assim, de opiniões sobre esse livro. Até tentei desenrolar um pouco mais aqui pra vocês. E talvez eu tenha esculhambado até demais, né? Mas é bom porque eu convido a vocês a justamente, se você ouviu e você discorda completamente comigo, pode me mandar mensagem, manda aqui um comentário, manda lá no Instagram, não precisa me xingar, entendeu? Mas fala o que que você achou. Me diz se você gostou dessa história, me diz se você achou que eu exagerei. Tudo bem também se você tiver achado, sabe? Mas me fala, vamos conversar um pouquinho sobre essa história, sobre esses personagens, sobre esse desenvolvimento. E, assim, não vou falar tão mal da autora porque é a única obra que eu li dela. E me falaram que ela tem outros livros que são muito bons. Então, em breve eu vou ler algum outro e dou uma opinião aqui também pra vocês, o que que eu achei. Mas, basicamente, foi isso que eu pensei. Mas, assim, não vou dizer que é uma obra horrível, porque consegui terminar, consegui ler até o final, achei
legalzinha em alguns momentos, tiveram alguns momentos assim, engraçadinhos, interessantezinhos, né? Da história, que deu pra dar uma desenrolada. Mas, de modo geral, a minha nota seria 2. 2 estrelas para esse livro. Porque não me cativou e eu, enfim, já falei tudo aí o que eu achei pra vocês, né? E aí, vamos lá pro nosso momento. O que que esse livro me ensinou sobre a vida? Gente, vou admitir que eu preciso refletir um pouco mais sobre isso. O que que esse livro me ensinou? Talvez que a gente não deva se humilhar tanto diante de situações que já demonstraram claramente que não tem a profundidade que a gente merece na nossa vida. Então, sei lá, um relacionamento que claramente está me entregando o mínimo. Não posso ficar me humilhando tanto por esse relacionamento porque não vale a pena, porque eu mereço mais, porque eu poderia estar em um lugar melhor. Enfim. Eu acho que também ensinou a não aceitar facilmente as coisas que as pessoas falam sobre você. Então, às vezes, alguém vai ter um argumento sobre a sua vida, sobre o que você faz, sobre o seu jeito de ser, as suas conquistas. Mas são pessoas, às vezes, que não conquistaram grandes coisas, ou que, mesmo se conquistaram, estão dando opiniões simplesmente para te derrubar, para te abalar, e não opiniões construtivas sobre você. Então, a gente vê que Olivia constantemente é criticada. Mas ela é criticada não por pessoas que querem dar oportunidades a ela de crescimento, mas por pessoas que querem olhar para ela e falar que ela é um fracasso. Então, que a gente também possa olhar para circunstâncias assim na nossa vida e não aceitar, sabe? Não admitir que tratem a gente dessa maneira, porque nós merecemos mais. Independente de quem você seja, eu tenho certeza de que você merece mais do que alguém te criticando puramente por criticar, sabe? A mãe de Olivia é uma pessoa que faz isso constantemente. O que mais que eu aprendi? Que às vezes oportunidades elas parecem perfeitas, mas aí a gente perde elas e percebe que existem outras oportunidades que podem ser mais perfeitas ainda, sabe? Melhores ainda. Então, Olivia, ela perde o emprego que ela achou que era o emprego dos sonhos dela, mas um pouco depois na história ela consegue um outro emprego que vem a se tornar muito melhor, né? Muito mais interessante para a vida dela do que o que estava antes. Quer dizer, talvez não tão melhor, mas tão bom quanto, né? Então, às vezes, oportunidades que parecem que são, quando são perdidas, vão ser o nosso fim, na verdade, são oportunidades que podem ser, sim, um lugar de bastante aprendizado e de bola pra frente, vai aparecer outra coisa melhor, sabe? O que mais, gente? Eu também aprendi com essa história. Assim, não vou dizer que aprendi, não. Eu vou dizer apenas que reforçou mais uma vez na minha mente de que comunicação é a resolução da maioria dos livros. Então, falta de comunicação é o problema que faz os livros serem longos. E aí, coloca uma falha na comunicação ali pra você ver se não tem uma história boa. Uma história que irrita, mas que é boa. Mas, ao mesmo tempo, se você colocasse uma comunicaçãozinha melhor entre o casal, o livro terminava na metade dele. Não ia nem ter lugar para ter tanta coisa para falar, sabe? Então, se comuniquem. Falem o que está no coração de vocês. Expliquem o que vocês pensam, o que vocês sentem. Abram o coração para as pessoas que precisam saber o que tem dentro deles. Seja ele romântico, seja ele apenas compassivo, seja um coração amigo. Mas fala, gente, fala o que vocês estão pensando. O pior que pode acontecer é a pessoa não compreender vocês. E aí você já vai saber que aquela pessoa talvez não seja pra estar do seu lado. Ou que talvez você esteja errada mesmo. E aí você gera um aprendizado na sua vida, sabe? Mas comunicação é o bem mais precioso que a gente pode ter em relações. Comunicação, sabe? Você falar o que você sente, você falar o que você está pensando. Acredite. E se você é um leitor de fato de romances, você sabe que eu tô falando a verdade quando eu digo que se tivesse um pouquinho mais de comunicação nessas histórias, a gente teria resoluções muito mais rápidas. E a arte reflete a vida, não é mesmo? Então, é isso, gente. Para finalizar, apenas digo a vocês que tudo bem se alguns livros não chegarem tão bem pra gente, não gerarem impactos tão positivos, porque
assim como a vida, algumas coisas vão decepcionar. Mas a gente sempre pode tirar um episódio de podcast deles.